Olá, chegamos então à nossa terceira e última aula sobre os crimes de racismo. Já fizemos todo um apanhado histórico da legislação, tanto no plano internacional quanto no plano interno. Vimos como é que a Constituição trabalha com esse tema, vimos a questão envolvendo o alcance dos objetos materiais da lei, especialmente no que diz respeito ao conceito de raça. O Supremo Tribunal Federal primeiro deu uma decisão alargando o conceito de raça para encaixar ali a ideia do antissemitismo e num segundo momento até fazendo uma analogia em Malamparte, o que tecnicamente é questionável, mas para encaixar a ideia da homofobia e da transfobia, enquanto o legislador não se ocupa desse tema. E agora chegamos no momento de analisar os tipos penais. Eu queria só antes relembrar quais são os objetos materiais da lei, a Lei 7.716 de 89, que fala em discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que já esmiuçamos, né, cada um desses conceitos, lembrando sempre que se encaixou no conceito de raça, a homofobia e a transfobia. E agora vamos ver os tipos. E antes de ver os tipos, é interessante de analisar, porque o legislador usou uma técnica legislativa de selecionar determinados comportamentos que colocassem em risco direitos fundamentais de frequentar ambientes, de ser atendido em locais os mais variados, enfim, e fez isso de uma forma quase casuística, né? Não precisaria ter feito tanto detalhamento. Não tem problema fazer assim, mas talvez um tipo penal resolvesse 4 ou 5 tipos penais diferentes que o legislador trouxe. Bastaria por um conceito mais abrangente. De qualquer forma, não prejudica, e isso faz com que, na verdade, você tenha vários tipos penais de situações do dia a dia, onde os verbos usados pelo legislador quase que não mudam, né? Então são muito frequentes os verbos impedir, obstar, negar e recusar. São os verbos que mais aparecem nos tipos. Eventualmente vem um verbozinho diferente, mas esses são os verbos que com frequência aparecem. Os tipos vão falar em impedir, obstar, negar ou recusar, enfim, oscilando, né? Sendo que impedir é tornar impraticável, obstar é criar um obstáculo, né, algo que tem que ser transposto para que se possa realizar um direito. Negar é afirmar que não vou atender, não vou servir, não vou fazer. Recusar é não aceitar, é dar um passo atrás. Então você tem aqui os verbos mais comuns do tipo e a gente avança então para a análise deles propriamente ditos. Começando aqui pelo artigo 3º, que é o primeiro artigo que define um tipo penal nessa lei. Impedir ou obstar, olha aqui os verbos, né? Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. A gente vai ver depois já na sequência que tem um tipo específico para serviços particulares, né? Aqui a administração pública, reclusão de 2 a 5. As penas também elas variam um pouquinho, a maioria das penas é de 1 a 3, mas em alguns casos vai ter penas de 2 a 5, mas vão ficar dentro desses patamares assim de não penas muito elevadas. O parágrafo único diz que incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Isso aqui foi acrescido na legislação em 2010, e esses comportamentos a gente vai sempre lembrar que são relacionados à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Na maioria dos tipos, ele não volta a fazer menção que é em razão de práticas de preconceito ou discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Mas isso é levado em conta considerando o artigo 1º da lei que norteia a interpretação dos tipos. Salvo em um tipo específico, que é esse que vem já em seguida, decorrência de uma mudança que operou-se em 2010, particularmente na conduta do parágrafo 1º. Antes de ver o parágrafo 1º, negar ou obstar emprego em empresa privada, diz o caput, e em relação a esse comportamento do caput, nós poderíamos trabalhar sempre com todos os objetos materiais, né? Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Acontece que, como eu estava dizendo, o legislador inseriu um parágrafo 1º em 2010 para também considerar como crime a conduta de quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou de práticas resultantes de preconceito, descendência ou origem nacional ou étnica, e aí elenca algumas situações, como deixar de conceder equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores, impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário,
E também ficará sujeito às penas de multa e prestação de serviço à comunidade, incluindo atividades de promoção de igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Aqui, pelo princípio da legalidade estrita, o que o legislador fez foi dar uma limitada em algumas situações, particularmente nessa primeira parte, esqueceu da religião. A lei sempre fala, né, em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Nesse contexto do parágrafo 1º, o legislador falou em raça, falou em cor, falou em etnia, falou em origem nacional, mas não falou em religião. E aqui não há como fazer de novo um acréscimo, né? Se o legislador se esqueceu, se esqueceu. Fazer o quê? Práticas discriminatórias, então, no âmbito da empresa privada, voltadas à questão da religião, ficaram como atípicas, me parece, né? O mesmo vai valer aqui para essa parte final, né, de propagandas e anúncios que somente se vincula a raça e etnia. Aqui o legislador esqueceu da cor, né, do preconceito de origem nacional e também da religião. Então também há aqui uma defasagem de olhar do legislador em relação aos objetos materiais. O artigo 5º, conduta de recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Detalhe interessante, esse tipo penal é um tipo bastante abrangente, ele fala em estabelecimento comercial. Isso aqui poderia abranger praticamente qualquer estabelecimento, qualquer comércio, qualquer negócio. Acontece que nós vamos ver mais para frente, como eu já antecipei, alguns tipos penais detalham, né? Eles vão falar, por exemplo, em salão de cabeleireiro, ou em bar, ou restaurante, ou em hotel. E aí você vai ter um tipo penal para cada uma dessas situações de forma diferenciada. Lembrando sempre que o comportamento aqui está relacionado à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, já que o tipo penal não especificou os objetos materiais. O artigo 6º, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Reclusão de 3 a 5, que é uma pena mais elevada, a pena mínima de 3. Parágrafo único ainda tem uma causa de especial aumento. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, aumenta-se a pena de 1/3. Lembrando sempre que essa recusa, ou a negativa, ou o impedimento de inscrição ou no estabelecimento de ensino público ou privado se dá em razão de práticas de preconceito ou discriminação relacionadas à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Até o fim da aula você vai decorar, né, esses objetos materiais que são importantes de ter presente, né? Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Lembrando sempre que no conceito de raça está alargada aqui a ideia da homofobia e da transfobia. Artigo 7º, impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Pena também de 3 a 5, sempre relacionando a raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O artigo 8º é impedir o acesso ou recusar atendimento agora em restaurantes, bares, confeitarias ou locais assemelhados abertos ao público. E a pena aqui é menor do que a do hotel, né? Aqui a pena mínima de 1 a 3 e não de 3 a 5. Sempre fazendo esse comportamento, levando em conta uma prática de preconceito ou discriminação envolvendo raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 9º, impedir o acesso ou recusar atendimento agora em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público. Reclusão de 1 a 3, condutas sempre relacionadas a práticas de preconceito ou discriminação envolvendo o que mesmo? Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, aquilo que eu antecipei, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimentos com as mesmas finalidades, por exemplo, um spa, né? Reclusão de 1 a 3, envolvendo sempre práticas de preconceito ou discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Impedir o acesso em razão do quê, hein? De raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Cuidado com situações concretas do dia a dia. Às vezes você tem elevador de serviço, o sujeito às vezes
Ainda tem essa prática, né, em alguns edifícios. Este elevador aqui é para quem vai prestar serviço, esse aqui é para os moradores condôminos. Aquilo é uma organização de fluxo de pessoas. Se eu disser que o sujeito tem que ir por aquele elevador e não por esse, porque ele está ali prestando um serviço, bom, eu não estou cometendo crime. Agora, se eu fizer isso por conta da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, bom, aí sim eu estou cometendo crime. Então, lembrar sempre que esse comportamento está relacionado a condutas onde o dolo do sujeito envolve práticas de preconceito ou discriminação relacionadas a estes objetos materiais específicos. Artigo 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô, qualquer outro meio de transporte concedido, sempre voltado o seu olhar para práticas de preconceito ou discriminação envolvendo o que mesmo? Já decorou? Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas, a pena um pouquinho maior, de 2 a 4, envolvendo sempre preconceitos de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 14. Segue nessas condutas do dia a dia, né, impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social, pena também de 2 a 4. Inclusive o namoro ou a amizade, qualquer relacionamento ou convivência familiar ou social, se eu impedir ou obstar, meu filho não se relaciona com isso, a minha filha não sei o que e tal. Bom, se for relacionado à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, está aqui o crime do artigo 14. Bom, o artigo 20, ele abre para outras situações, outras práticas, agora no sentido de praticar, induzir ou incitar, né? Induzir é criar, incitar é reforçar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, se não encaixar nos tipos anteriores, pode ser que encaixe no tipo genérico do artigo 20. Lembrando sempre de não fazer confusão com a injúria qualificada do Código Penal, né? Se eu estou ofendendo a tua honra subjetiva e individual, injúria do Código Penal. Aqui são práticas no sentido mais amplo, né? Tá? Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social, publicação de qualquer natureza, figura qualificada, a pena sai de 1 a 3 e vai para 2 a 5 e multa. Bom, até aqui tudo está envolvendo práticas de preconceito e discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Temos agora o parágrafo 1º do artigo 20, que destoa um pouco de tudo que se vinha falando, mas que está em alguma medida ajustada àquela interpretação que deu o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à ideia de antissemitismo, está inserida no contexto da raça. Passa a ser crime, é uma figura autônoma, é o parágrafo 1º do artigo 20, poderia ser o artigo 21, seria tecnicamente mais adequado, né? A conduta de fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, o nazismo, o nacionalsocialismo, ele emprestou, ele se apropriou, na verdade, da cruz gamada, né, ou suástica. Assim, uma cruz é uma só, né, tá? Aquele símbolo nazista, né? A letra gama do alfabeto grego tem esse formato. 4 letras gama, né, formam a cruz gamada, ou suástica, que vem do sânscrito, né, que significa aquilo que é bom. Claro que isso foi ressignificado como símbolo durante o nacionalsocialismo e agora qualquer prática de fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação desses emblemas, símbolos, tal, com a finalidade de divulgar o nazismo, caracteriza o crime. Precisa prestar bem atenção no especial fim de agir. Se o sujeito, porventura, é um colecionador de relíquias da Segunda Guerra Mundial e tem na casa dele lá um uniforme com esse símbolo, coisas do gênero, ou se ele vende, inclusive, esse material para a internet, no sentido não de divulgar, mas vende para colecionadores que têm, enfim, para museus, coisas do gênero, não é crime. Tem que ficar muito claro que a intenção do sujeito é divulgar o nazismo. Então, por exemplo, tivemos alguns episódios muito tristes aí durante essa pandemia. Eu fiquei sabendo que em algumas lives que foram
levadas ao ar para discutir algumas questões, um hacker interferiu nessa live e começou a divulgar símbolos nazistas justamente com essa intenção de propagação do nazismo. Me parece que ali, nesse comportamento, poderia ser muito bem encaixado aqui nesse artigo 20, parágrafo 1º, com pena de 2 a 5 anos e multa. Temos outros tipos penais correlatos, eu já falei de alguns na aula passada, como a caracterização do homicídio qualificado pelo motivo torpe, né? Não torpe, mas torpe, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, numa daquelas teses que o Supremo construiu, encaixando também ali a questão da homofobia e da transfobia, caracterizando o homicídio qualificado então pelo motivo torpe. A injúria qualificada a gente já viu também na aula passada, e o que a gente tem além disso tudo no crime de tortura, a figura de tortura que se caracteriza justamente em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, se o sujeito constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando na pessoa um sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa, comete um crime de tortura. Eu já comentei sobre a lei de tortura em outras aulas e já fiz uma crítica dizendo que é muito limitada essa referência, porque somente é referência à raça ou religião. Não fala em cor, não fala em etnia, não fala em procedência nacional, não fala em a homofobia, a transfobia podem encaixar agora na ideia de raça. Mas se eu pratico um crime, se eu constranjo alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando na pessoa um sofrimento físico ou mental em razão da sua etnia, eu não cometo crime de tortura. Eu cometo outro crime, mas não tortura, por conta da limitação do legislador. De novo, o princípio da legalidade estrita, a interpretação deve ser restritiva, não posso fazer analogia em Malan Partem. E por fim, nós temos também referência à questão racial, xenofobia e outras tantas, na nova lei de terrorismo, que considera que o terrorismo, de acordo com o artigo 2º da Lei 13.260 de 2016, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, e depois ele vai elencar quais são as condutas, mas ele vincula especialmente aqui o elemento subjetivo diverso do dolo, que vem previsto de forma genérica e antecipada, em razão de xenofobia, que é a questão voltada para a procedência nacional, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então é interessante que só é terrorismo no Brasil as condutas que tiverem relação com práticas de preconceito, discriminação ou xenofobia envolvendo preconceito e discriminação de raça, cor, etnia ou religião ou xenofobia. Certo? Então essas são as figuras penais que fecham aqui a nossa análise dos crimes de racismo lato sensu. Existem outras tantas leis especiais que regulamentam práticas discriminatórias e de preconceito envolvendo a questão do idoso, de portadores de deficiência, da gestante, de portadores do vírus HIV da AIDS, tem uma lei específica, mas isso seria para um outro objeto de uma outra aula, né? Ficamos aqui só com a questão lato sensu do racismo. Então por hoje é isso, agradeço a atenção de todos, espero que tenha ficado clara aí toda essa nossa abordagem envolvendo esse importante tema que a gente espera que cada vez menos práticas de preconceito e discriminação sejam do cotidiano do brasileiro. Um abraço a todos e até a próxima.